Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, estamos chegando aí ao dia 30, né? O fatídico dia. O concurso está suspenso, não está suspenso, vai ter prova, não vai ter prova, não quero saber, eu quero estudar. E se a prova for dia 30, vamos com certeza estar preparados. Se for de adiar, nós vamos ter um tempo aí para fazer revisão e vai estar valendo a pena, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a votação. A aula passada nós falamos sobre a discussão, né? Que junto forma o turno. Vou deixar aí meus contatos para vocês, Miguel Z. Martins, mcompositor@gmail.com Gtalk e Miguel Zimmer Martins, o Facebook. Se vocês quiserem me mandar e-mail, pode ficar à vontade. A gente vai conversando, beleza? Então vamos lá, nós vamos fazer um resuminho, lembra das fases da sessão, né? Início da sessão, pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia e as comunicações parlamentares. Essa acho que é a terceira ou quarta vez que eu mostro esse slide para vocês, porque tem que estar decore isso, tem que estar na ponta da língua, tem que saber. Sabe, se alguém te falar, e aí, me fala sobre o pequeno expediente, é isso, 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 isso. Me fala sobre o grande expediente, é isso, isso, isso. Esse é um bom resumo de como funciona a história. Então a gente tem que a discussão mais a votação equivale a um turno. Na aula passada, nós vimos que as características da discussão. Agora nós vamos ver as características da votação, beleza? Porque aí a gente fecha o que é um turno. Então, para falar sobre a votação, antes eu vou falar como funciona realmente na linearidade, né? Porque antes de começar a votação pode ter o adiamento da votação. Então vamos ver como funciona o adiamento da votação? O artigo 193 do Regimento Interno vai falar, ó, o adiamento da votação de qualquer proposição só pode ser solicitado antes do seu início, mediante requerimento assinado por líder, pelo autor ou relator da matéria. Então, ou líder de bloco ou partido, ou autor ou relator da matéria, que tem que mandar o requerimento de adiamento da votação antes de iniciar a votação da matéria. O adiamento só poderá ser concedido uma vez e por prazo previamente fixado, não superior a 5 sessões. Se for solicitado simultaneamente mais de um adiamento, a adoção de um requerimento prejudicará os demais. E olha que detalhe, logicamente vai ser votado primeiro o pedido de adiamento por maior prazo. Se um pediu adiamento por uma sessão, um pediu por duas, um pediu por 5, que é o limite, vai votar primeiro de 5. Se esse de 5 for aprovado, prejudica os demais, beleza? Não se admite adiamento da votação de matéria em regime de urgência, salvo se requerido por 1/10 dos membros da casa, da Câmara, né? Ou líderes que representam esse número. Mas aí o prazo não pode ser mais do que 2 sessões, beleza? É bem tranquilinho essa parte do adiamento. Então vamos recapitular aqui. Antes do início da matéria, se for tramitação de prioridade ou ordinária, pode ser por requerimento assinado por líder, autor ou relator pelo prazo de 5 sessões, até 5 sessões. Se tiverem vários requerimentos de adiamento, um vai prejudicar os outros, aprovado um, os outros estão automaticamente prejudicados. Não pode adiamento em regime de urgência, mas tem uma exceção, se requerido por 1/10 dos membros da Câmara. Então, se a CESP colocar lá, é vedado o adiamento de matérias em regime de urgência. Errado, porque tem o recurso de 1/10 que pode fazer a matéria em regime de urgência adiar a votação pelo prazo de até duas sessões, não 5. Então não confunda as 5 sessões com as 2 sessões. Aí é um outro ponto onde ele pode querer confundir a gente, beleza? Encaminhamento da votação. Lembra que várias vezes a gente falou que a prerrogativa do líder, blá blá blá, era fazer o encaminhamento da votação? É justamente isso aqui. Vamos ver como funciona o encaminhamento da votação, porque ainda não iniciou. Veja bem, a gente está falando de linear, discutiu. Passou da discussão,
Você pode pedir o adiamento? Pode. Depois, ninguém pediu o adiamento, vai ter o encaminhamento da votação. Olha como funciona. Prazo de 5 minutos, mesmo em regime de urgência ou matéria que não esteja sujeita à discussão, pode ser encaminhada por 5 minutos. Geralmente 4 oradores, 2 a favor e 2 contrários. Questões de ordem e outras interrupções são descontadas do tempo do orador se ele autorizar. Então, se o tiozinho está lá falando por 5 minutos e um filho da mãe resolve levantar uma questão de ordem, essa questão de ordem vai ser descontada do tempo dele. É assegurada a preferência para o autor e o relator, para eles falarem. O líder ou deputado por ele indicado pode encaminhar a votação pelo prazo de 1 minuto. O presidente pode autorizar esclarecer em encaminhamento referente à matéria. E nenhum deputado, salvo o relator, poderá falar mais de uma vez para encaminhar a votação de proposição principal, de substitutivo, de emenda ou grupo. Então, basicamente, você tem que lembrar que o encaminhamento é pelo prazo de 5 minutos, mesmo em regime de urgência, com 4 oradores, 2 a favor e 2 contras, sendo que é assegurada a preferência para o autor e para o relator. O líder de todos os líderes de bancada, bloco, né, partido lá, que tenham as prerrogativas, ele pode falar por 1 minuto no encaminhamento da matéria ou ele pode indicar deputado para falar. Pode haver questões de ordem e outras interrupções no prazo desses 5 minutos aqui enquanto o orador estiver falando, mas só se ele autorizar, porque ele pode já começar o discurso dele falando não permitirei a partes nem questões de ordem. Pronto. Aí só quando ele terminar de falar que vai poder ser feito a parte ou a questão de ordem. Beleza, pessoal? O artigo 192 ainda fala que se aprovado o requerimento de votação de um projeto por partes, será lícito o encaminhamento da votação de cada parte por 2 oradores, um a favor ou outro contra. Lembra, se for destacado, se for fatiado o projeto para fazer a votação, para ficar mais tranquila a aprovação, os líderes, será lícito o encaminhamento da votação por 2 oradores a cada trecho votado, a cada pedaço votado. No encaminhamento da votação de emenda, somente podem falar o primeiro signatário, o autor do requerimento de destaque e o relator. Quando houver mais de um requerimento de destaque para a mesma emenda, só é assegurada a palavra ao autor que apresenta em primeiro lugar. Não terão encaminhamento de votações às eleições nos requerimentos, quando cabível, é limitado ao signatário e a um orador contrário. Então, eleições de mesa, coisa e tal, não vai ter encaminhamento. E nos requerimentos, quando tiver encaminhamento, só pode ao signatário, quem fez o requerimento, e um orador contra aquele requerimento, beleza? Aí nós chegamos que, olha só, não teve adiamento, já foram feitos encaminhamentos, os líderes já falaram para o rebanho como eles devem votar. E aí, como que acontece o voto? Vamos dar uma olhada como acontece o voto? A votação ela se apresenta, né, no regimento interno a partir do artigo 180, que ele vem falar: a votação completa o turno regimental da discussão. Beleza? Então, a fase da discussão mais a votação finalizam um turno de votação da matéria, de discussão e votação da matéria. A votação das matérias com a discussão encerrada e das que se acharem sobre a mesa será realizada em qualquer sessão, imediatamente após a discussão, após as providências que trata o artigo 179. Então, como assim? Imediatamente após a discussão, se tiver número, lembra que a maioria das matérias vão ser por maioria simples, desde que presente a maioria absoluta dos membros. Tem a maioria absoluta presente? Terminou a discussão? Bota a matéria em votação. Beleza. Mas e se na discussão teve apresentação de emendas? Então aí são as providências do artigo 179 que fala que as emendas voltam para as comissões. Aí as comissões têm o mesmo, em regra, o mesmo prazo que tiveram para apreciar a matéria, elas têm para apreciar as emendas. 40 sessões, 10 sessões, 5 sessões, não interessa. Ela vai ter o mesmo prazo. Decorrido esse prazo, o presidente pode colocar a matéria, desde que requerimento do autor, colocar a matéria para votação mesmo pendente do parecer se esgotou o prazo das comissões.
o deputado poderá escusar-se de tomar parte na votação, registrando simplesmente a abstenção, não conta nem a favor nem contra. E havendo empate na votação ostensiva, cabe ao presidente desempatá-la. Em caso de escrutínio secreto, procede-se sucessivamente à nova votação até que se dê o desempate. Esse artigo aqui eu já vi questão invertendo, falando que no caso de escrutínio secreto, cabe ao presidente o desempate. E que no caso de votação ostensiva, em caso de empate, tem nova votação até desempatar. Então presta bastante atenção nesse parágrafo terceiro do 180, que eu já vi duas questões sobre isso. Eles gostam de brincar com essa parte. Em se tratando de eleição, havendo empate, será vencedor o deputado mais idoso dentro de maior número de legislaturas. Por que está em vermelho aqui? Porque tem que tomar cuidado que no regimento comum do Congresso Nacional tem alguns dispositivos que falam simplesmente o congressista mais idoso. Sendo que no regimento da Câmara, geralmente, eu acho que até todos os casos, falam o mais idoso dentre os de maior número de legislatura. Então teve um carinha que foi eleito 3 vezes e tem 50 anos. Aí tem um carinha que foi eleito uma vez com 65. Quem vai ser o vencedor? O que tem 3 legislaturas, o que tiver maior número de legislatura, beleza? É o primeiro critério de desempate, sendo que o vencedor é o mais idoso dentro de maior número de legislaturas. Se só tem um número maior de legislatura, é ele que ganha, beleza? Se o presidente se abster de desempatar na votação, se abster de desempatar a votação, o substituto regimental o fará em seu lugar. Olha só, é meio estranho isso, porque imagina que o primeiro vice, ele já votou. Ele teve direito a voto, só o presidente que não teve. Então, esse vice vai votar 2 vezes? É estranho, né? É no mínimo estranho, mas é o que está no regimento. Se cair na sua prova a letra do regimento, você tem que falar que está certo, beleza? Tratando-se de causa própria ou de assunto que tem interesse individual, deverá o deputado dar-se por impedido e fazer comunicação nesse sentido à mesa, sendo seu voto considerado branco para efeito de quórum, ou seja, conta a presença dele, conta a presença de quórum, o voto é branco, mas ele não toma partido sobre a proposição por se declarar impedido. É uma coisa que os nossos ministros do STF fazem direto, né? Na votação aí do mensalão, mas que não pode ser chamado de mensalão, né? Eles fizeram isso, né? O Toffoli lá, gente boa pra caralho, né? Vamos continuar aqui. O voto do deputado, mesmo que contrarie o da respectiva representação ou da liderança, será acolhido para todos os efeitos. Olha por que esse parágrafo 7 é tão importante, galera. A gente fala tanto de fidelidade partidária, de ideologia partidária. Quem está aí estudando ciências políticas sabe que o partido político representa uma ideologia e na votação proporcional o partido, em teoria, tem mais força do que o candidato, a ideologia tem mais força, né? Não é bem assim, mas em teoria é assim. E só que a hora que chega lá, o mandato eletivo, ele tem algumas características, né? O mandato representativo, que ele é livre. Uma das 4 características principais é a liberdade, né? Que o candidato, que o deputado tem de exercer o mandato dele de acordo com a consciência, com o que ele acha certo ou não, e não obrigado, vinculado às decisões do partido. Então, esse parágrafo 7 aqui, ó, o voto do deputado, mesmo que contrarie o da respectiva representação ou sua liderança, será acolhido para todos os efeitos. Então, você vê que esse simples dispositivo dá mais força ainda para a ideia de liberdade que o candidato, que o deputado tem, né? Que pode exercer um mandato de acordo com as escolhas de consciência dele, né? Não vinculadas diretamente ao partido. Beleza? Então, isso é questão de prova, isso é questão de prova discursiva. Presta atenção, hein, galera? No caso de deliberação sobre a aplicação de sanção de disciplinar por conduta tentatória ou incompatível, é vedado o acolhimento do voto do deputado representado. Primeira coisa, é uma coisa tão óbvia
Que eu não sei para que os filha da mãe colocaram aí no parágrafo 8. Mas imagina o seguinte, eu estou sendo processado, sou deputado e estou sendo processado por quebra do decoro parlamentar. E eu voto que eu não vou ser condenado, é óbvio, né? Quem vai falar, não, realmente, eu fui um sacana, me condenem e tirem o meu mandato, não vou ganhar mais 26 mil reais por mês. Não vou mais. Você vai fazer isso? Ninguém vai, velho, ninguém vai. Então é uma coisa óbvia que o cara que está sendo julgado não pode votar. Mas eles colocaram aí no parágrafo 8 para ter certeza que ele não pode votar, né? Quais são os tipos de votação que nós temos? Nós temos a votação ostensiva e a votação secreta. Então nós temos dois tipos de votação, basicamente, dois modelos de votação. Na votação ostensiva, o presidente só vota para desempatar. Então ele só tem direito a voto para desempatar. Já na votação secreta, ela, em caso de empate, vai ficar sendo refeita até desempatar, e ela é utilizada em casos especiais, como a eleição da mesa, né? Ela é usada, por exemplo, para perda de mandato dos deputados, né? Votação para saber se o cara vai perder o mandato ou não. Tem mais alguns casos lá, se eu não me engano, do presidente. Tem alguns casos aí que vai ser votação secreta. Agora vamos falar sobre a votação ostensiva primeiro, porque ela se divide em duas. Ela tem a simbólica e tem a nominal. A simbólica, galera, é a coisa mais engraçada. O presidente convida os deputados a permanecer como estão. Na verdade, o regimento fala que o presidente vai convidar os deputados a permanecerem sentados. Mas como no fim não é todo mundo que está sentado, não é todo mundo que fica lá quietinho, o presidente convida para todo mundo ficar como está. Se está em pé, fica em pé, se está sentado, fica sentado. Quem quiser discordar, inverte a posição. Geralmente, não inverte a posição, simplesmente levanta a mão, beleza? A votação nominal, ela é feita pelo painel eletrônico ou nominalmente. Como assim? Toda bancada tem um dispositivinho eletrônico que o parlamentar pode votar por ali. Mas também pode ser pedido por votação nominal. Aí o secretário chama o nome do tiozinho vai até o microfone e fala: eu voto sim, eu voto não, eu voto blá blá blá, entendeu? Geralmente é utilizado em lei complementar, requerimento de urgência urgentíssima e proposta de emenda à Constituição. Beleza, pessoal? Até aqui vocês estão entendendo? Até aqui entenderam bem? Eu tive o prazer de usurpar uma figura do curso de regimento interno do André, do Luiz e do Miguel, que está disponível na biblioteca digital da Câmara dos Deputados, e eu vou colocar aqui para vocês dar uma olhada. Veja bem, é deles, eu estou dando os créditos, é deles, não é meu, não fui eu que fiz isso, porque ele fala da diferença dos desempates em votação e dos desempates na eleição. Então vamos começar na eleição. Qual que é a regra? Considerar-se eleito o deputado mais idoso dentro de maior número de legislaturas em caso de empate. Quais são as exceções? Eleição da mesa, do presidente de comissão e eleição do presidente de comissão de ética. Aplica-se a regra apenas no segundo escrutínio, que ocorre com os dois mais votados no primeiro. Beleza? Então teria o segundo turno. Os dois mais votados no primeiro teria o segundo turno. Aí, em caso de empate, seria feita uma nova votação. Já nas votações em plenário, no caso da votação ostensiva, o presidente vota para desempatar e, se ele se abstiver, o substituto regimental o fará. Se for votação secreta, nova votação sucessiva até o desempate. Já nas comissões, prevalece o voto do relator. E no Conselho de Ética, o presidente do Conselho só vota para desempatar. Beleza? Então aqui, essa é uma tabelinha legal de você ver, eu coloquei para vocês aí por causa disso, porque dá para ter uma ideia boa do macro, né, de como funciona a mesma regra, desempate de votações em vários quesitos, beleza? Só se interrompe a votação de uma proposição por falta de quórum, ou seja, o esgotamento do tempo não interrompe a votação. Por estar aqui, quando esgotado o período da sessão, ficará essa automaticamente prorrogada pelo tempo necessário à conclusão da votação.
Ou seja, não precisa fazer requerimento para continuar votando, simplesmente continua enquanto tiver quórum. Ocorrendo falta de número para deliberações, proceder-se-á nos termos do artigo 3º no parágrafo 3º do artigo 82, ou seja, volta para o debate as matérias. Terminada a apuração, o presidente proclamará o resultado da votação, especificando os votos favoráveis, os contrários, em brancos e nulo. Lembrando que é lícito ao deputado, depois da votação ostensiva, enviar à mesa para publicação declaração escrita de voto. Essa declaração escrita, lembra que ele foi lá e falou, sim, aprovo. Ele pode fazer uma justificativa do porquê ele aprova o projeto, tal, e encaminhar para a mesa vai publicar no Diário da Câmara junto com os votos, entendeu? Porque quando essa matéria, se estiver na casa iniciadora, quando essa matéria for para o Senado, essa justificativa do voto vai junto para embasar a discussão no Senado, beleza, pessoal? Como também vai para a sanção e coisa e tal, para embasar a discussão. O artigo 185 vem falar que no processo simbólico convidará, lembra que eu falei, vai convidar o deputado a permanecer sentado, havendo votação divergente, o presidente consultará o plenário se há dúvida quanto ao resultado proclamado, assegurando a oportunidade de formular-se pedido de verificação de votação. Então, no caso da votação simbólica, pode ter pedido de verificação de votação. Nenhuma questão de ordem, reclamação ou qualquer outra intervenção será aceita pela mesa antes de ouvir o plenário sobre eventual pedido de verificação. Ou seja, o pedido de verificação tem precedência sobre qualquer outra coisa que ocorrer naquele momento durante a sessão. Se 6/100 dos membros da casa ou líderes que representam esse número apoiarem o pedido, proceder-se-á então à votação através do sistema nominal. Porque pode ser que deu uma bagunça lá, ninguém sabe se deu certo ou não. 6/100 dos membros apoiam o pedido para votação nominal, cancela-se essa votação simbólica e faz a votação pelo sistema nominal, que pode ser pelo eletrônico ou pode ser pelo microfone lá, falando o voto realmente. O processo simbólico será utilizado nas votações de proposição em geral. O presidente, já falei isso, beleza. O processo nominal vai ser utilizado nos casos em que seja exigido o quórum especial de votação, ou seja, lei complementar, PEC, né, que tem maioria absoluta, ou por deliberação do plenário a requerimento de qualquer deputado, ou quando houver pedido de verificação de votação respeitado o que prescreve o parágrafo anterior, né? O requerimento verbal não admitirá a votação nominal. Olha a sacanagem, o cara pede para falar sentado, faz o requerimento verbal lá para falar sentado. O presidente fala, então vamos fazer uma votação nominal para ver se você vai falar sentado ou não. Sacanagem, né, galera? Não, é meio o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Uma coisa que tem que ser decidida rápido pelo presidente não pode passar por votação nominal, né, galera? Quando algum deputado requerer a votação nominal e a Câmara não conceder, será vedado requerê-la novamente para a mesma proposição ou para as que lhe forem acessórias. Então, contamina tudo, né? Não é só a votação mesmo que tá proibido de fazer, não é só a proposição, mas para as proposições acessórias também. A votação nominal fará-se-á pelo sistema eletrônico de votos e concluída a votação, encaminhar-se-á à mesa a respectiva listagem, que considerará os seguintes registros: a data e a hora em que se processou a votação, a matéria objeto da votação, o nome de quem presidiu a votação, o nome dos líderes em exercício presentes à votação e o resultado da votação, os nomes dos deputados votantes, discriminando-se os que votaram a favor, os que votaram contra e os que se abstiveram, porque mesmo pelo sistema eletrônico, a votação não é secreta, ela é simplesmente ostensiva, então você vai saber exatamente em o que o seu deputado votou. A listagem vai ser publicada juntamente com a ata da sessão e só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao resultado da votação antes de ser anunciada a votação de nova matéria. Passou para outra matéria, essa morreu, beleza?
Quando o sistema eletrônico estiver com problema, será feita a chamada dos deputados alternadamente do norte para o sul, do estado com a capital mais ao norte para o estado com a capital mais ao sul e vice-versa. Então a primeira vez vai ser do norte para o sul, a segunda vez vai ser do sul para o norte, entendeu? Observando que os nomes serão enunciados em voz alta por um dos secretários. Lembra que eu falei isso, que era um dos secretários que chamava? Os deputados levantam-se e responderão sim ou não, conforme aprovem ou rejeitem a matéria. As abstenções serão também anotadas pelo secretário, beleza? Quando o sistema eletrônico estiver inoperante, então, é utilizado. Nos processos por crime comum ou de responsabilidade contra o presidente, o vice-presidente da República e os ministros de Estados, também é utilizado essa modalidade. No artigo 188, a votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema eletrônico nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final nos seguintes casos: durante o estado de sítio, sobre a suspensão de imunidade de deputado. Então aqui, galera, a gente tem aí um rol taxativo de quando vai utilizar a votação secreta. Por decisão do plenário, a requerimento de 1/10 dos membros ou líderes que representem esse número, para a eleição de presidente e demais membros da mesa diretora. No caso de pronunciamento sobre a perda do mandato ou suspensão das imunidades, a votação por escrutínio secreto far-se-á mediante cédula impressa, datilografada, recolhida em urna quando o sistema eletrônico não estiver funcionando. Não podem ser objeto de deliberação por meio de escrutínio secreto. O que é vedado? Não pode. Recurso sobre questão de ordem, projeto de lei periódica, ou seja, projeto de lei orçamentária, aqueles projetos de lei que tem todo ano. Proposições que visem a alteração sobre leis tributárias em geral, autorização para instauração de processos nas infrações penais comuns nos crimes de responsabilidade contra o presidente e vice da República. Por quê? A gente quer saber se os caras não estão acobertando um outro, não é verdade? Você não quer saber isso? Eu, pelo menos, quero. Eu não quero que esses filha da mãe aí usem o voto secreto para salvar a pele de presidente, vice-presidente, ministro de Estado, não. Tem que votar aberto mesmo para a gente saber o que vai acontecer, beleza? A proposição ou seu substitutivo será votada sempre em globo, ou seja, globalmente, ressalvada a matéria destacada ou a deliberação diversa do plenário. Por quê? Porque se você tirar simplesmente um artigo do nada, pode ser que dê um entendimento diferente na matéria. Então, em regra, vai ser votação geral, vai ser uma votação pelo todo da matéria. As emendas serão votadas em grupos, conforme tem um parecer favorável e parecer contrário de todas as comissões, considerando-se que, no grupo das emendas com parecer favorável, incluem-se as de comissão quando sobre elas não haja manifestação em contrário. No grupo das emendas com parecer contrário, incluem-se aquelas sobre as quais se tenham manifestado pela rejeição as comissões competentes para o exame de mérito, embora consideradas constitucionais e orçamentariamente compatíveis. A emenda que tenha pareceres divergentes e as emendas destacadas serão votadas uma a uma conforme sua ordem e natureza. Lembra suprasmade, aquele mnemônico lá de supressiva, tal? Lembra dele. O plenário poderá conceder a requerimento de qualquer deputado que a votação das emendas se faça destacadamente. Também poderá ser deferido pelo plenário dividir-se a votação da proposição por título, capítulo, seção, artigo, grupo. Então aquela regra de que vai ser votado em globo acabou de ir pro saco, porque pode ser separado por vários tipos, né? Somente vai ser permitida a votação parcelada, que se referem ao parágrafo 3 e 4, se solicitada durante a discussão, salvo se o requerimento for de autoria do relator ou tiver sua aquiescência. Olha que linda essa palavra. Não será submetida a votos emenda declarada inconstitucional ou injurídica pela CCJC ou financeira incompatível ou orçamentária incompatível, beleza? 190. O substitutivo da Câmara e o projeto do Senado será considerado como série de emendas e votado em globo, exceto quando em qualquer comissão, em seu parecer, se manifestará favoravelmente a uma ou mais emendas
e contrariamente a outras. Então aí vai separar os grupos. Quando for aprovado o requerimento para destaque e proceder-se-á da mesma forma com relação ao substitutivo do Senado a projeto da Câmara. Além das regras contidas, serão obedecidas as seguintes normas de preferência. A proposta de emenda à Constituição tem preferência na votação em relação às propostas em tramitação ordinária. O substitutivo da comissão, obviamente, tem preferência na votação sobre o projeto, porque substitutivo é um projeto mais novo, que, em teoria, está corrigindo vários problemas que o projeto tem. Se o substitutivo é aprovado, automaticamente o projeto é prejudicado, exatamente, beleza? Votar-se-á, em primeiro lugar, o substitutivo de comissão. Havendo mais de um, a preferência será regulada pela ordem inversa da sua apresentação. Ficam prejudicados o projeto e a emenda quando aprovado o substitutivo, e a proposição inicial será votada por último, depois das emendas que tenham sido apresentadas. A rejeição do projeto prejudica as emendas a ele oferecidas. Então aprovou todas as emendas, mas aí depois rejeitou o projeto. Que merda! Mas pode acontecer. As rejeições de qualquer artigo do projeto, votado artigo por artigo, prejudicam os demais artigos que forem uma consequência daquele. A ordem da sequência de votação, que a gente já falou exaustivamente sobre isso. E aprovado o grupo, serão consideradas aprovadas as emendas com as modificações constantes das respectivas subemendas. As subemendas substitutivas têm preferência na votação sobre as respectivas emendas, obviamente, porque se está substituindo a emenda, tem preferência na votação. A emenda com subemenda, quando votada separadamente, vai ser feita com ressalva dos seguintes casos. Se for supressiva, se for substitutiva de artigo da emenda, a votação desta se fizer em artigo por artigo, serão votadas destacadamente as emendas com parecer no sentido de constituírem projeto em separado, beleza? É bem tenso essa parte, né? O dispositivo destacado de projeto para votação em separado precederá na votação as emendas, independente de parecer, e somente integrará o texto se aprovado, ou seja, você destacou um projeto para votação em separado, ele vai ser votado antes das emendas. Se a votação do projeto se fizer separadamente em relação a cada artigo, o texto desse será votado antes das emendas aditivas a ele correspondente. Beleza, pessoal? Basicamente, é assim que funciona a votação. Não é tão difícil. Eu acho que o que você tem que se apegar bastante? Diferença dos casos de quando tem votação simbólica, ostensiva, votação simbólica ou votação nominal, e diferença de votação ostensiva para votação secreta. Pensa bem nos casos de vedação, de que não pode ter, de hipótese nenhuma, votação secreta. Beleza, pessoal? Nós estamos chegando quase ao fim aí do regimento, pelo menos das partes mais importantes. Eu não vou fazer videoaula sobre aquela parte dos deputados, porque é meio óbvia, só lendo dá para você saber. Temos mais, em teoria, 2 ou 3 aulas do regimento interno, que nós vamos falar sobre redação final. Depois nós temos 2 falando sobre as matérias especiais que o regimento interno fala. Então nós temos aí mais 3 aulas e já estou começando a fazer também as aulas do regimento comum do Congresso Nacional para a semana que vem você revisar. Faltam 15 dias para a prova, né? Em teoria. Vamos que vamos, pessoal. Vamos estudar. Vou deixar aí meus contatos para vocês. Quem quiser me adicionar, fica à vontade. E bora estudar, né, pessoal? Bora estudar que nós não temos que ficar esperando aí o que o judiciário vai falar, o que a SESP vai falar. Bota na tua cabeça, prova dia 30, independente do que acontecer, dia 30 você está preparado. Se tiver prova, você faz. Se não tiver, você ganhou 30, 60 dias para revisar a matéria e ficar com tudo na ponta da língua. Essa é a ideia, galera. Essa é a ideia. Chega dia 30 de setembro, babando, velho. Babando, pronto. O cara fala, regimento interno, sei tudo. Vou gabaritar. Essa é a ideia. Entendeu? Não fica nessa de, vai adiar, vai adiar, vai adiar. Não adia essa prova e você tá ferrado, porque você não estudou nesses 15 dias do jeito que tinha que estudar. Chegou dia 30, adiou a prova, maravilha, irmão. Você tá bem também, porque você só vai revisar, você só vai fazer questão, você vai fazer discursiva.
que a discursiva vai ser diferencial. Então para com essa discussão de se o mérito foi bom ou não, se vai adiar ou não. Estuda, maluco, estuda. Não liga para o judiciário não, porque judiciário é igual fralda de bebê, você não sabe o que vai sair. Se essa semana cai essa liminar, o concurso é dia 30. Então para com essa história de estar suspenso o concurso. Estou vendo muito professor aí falando que está suspenso o concurso. Pô, o cara não sabe que liminar é precária, que pode cair amanhã e ter o concurso dia 30? Fala pro teu aluno, vai estudar, irmão. Você é meu concorrente, mas eu quero que você estude também, igual eu estou estudando aqui, ó. Hoje está desde as 6h30 da manhã. Regimento interno na cabeça. Beleza, pessoal? Bora estudar, esquece o que o judiciário está brigando, esse Ministério Público Federal aí de Roraima. Deixa eles brigarem. Faz o teu... Ah, mas vai ter mais concorrente, Miguel. Velho, quanto tempo você está estudando? Eu, particularmente, estou estudando há quase um ano. Beleza? Regimento interno quase 6 meses. Aí vem um tiozinho que vai fazer a inscrição amanhã. Você acha que em um mês ele vai aprender tudo do regimento que você aprendeu aí em um ano? Não vai, então não vai ter mais concorrência, velho. Tua concorrência é você mesmo. No máximo é quem tá estudando aí já há um tempão. Porque quem entrar agora nesse barco tá caindo de paraquedas, vai gastar dinheiro à toa. Acha que é fácil. Só que o cara não vai saber nem o que é o recurso contra parecer terminativo da comissão. O que é isso? Sabe? Você sabe porque você está estudando. Eu sei porque eu estou estudando. Agora você acha que o cara que cai agora de paraquedas vai saber? Então para de se preocupar com o que está na justiça. Vamos nos preocupar com o estudo. Beleza, pessoal? Quem quiser me manda e-mail aí de temas para prova discursiva. Vamos trocar redações. Eu corrijo a redação de vocês, vocês corrigem minha redação. Beleza? Isso é legal da gente fazer. Pode mandar aí no mcompositor@gmail, manda o tema, manda a tua redação. Se eu já tiver feito uma redação sobre isso, eu mando para vocês corrigirem. O que isso acontece? Treinar discursiva, galera, é a melhor coisa que vocês têm a fazer. Sinceramente, eu acho que minha opinião hoje, a 15 dias da prova, é pega o regimento interno, subdivide ele em partes e coloca temas para a redação discursiva. Você vai estudar a estrutura da prova discursiva e vai estudar o regimento ao mesmo tempo. Então pega, por exemplo, a parte da Constituição que vai cair, né, da parte de constitucional que vai cair, que fala sobre, sei lá, o Tribunal de Contas, que fala sobre o controle externo. Isso, essa é uma parte muito boa, é um tema muito bom para a gente ver, né? É aquela parte ali do artigo 71, 70, 71, que, se eu não me engano, cai na parte geral, que fala sobre a administração, servidores. Eu não lembro exatamente, fala sobre o papel do Congresso, né, do Poder Legislativo. Então, usa para do 76 ao 86 ali para fazer uma discursiva. E aí você estuda o estilo de fazer a prova discursiva, quantos parágrafos, quantas linhas, poder de síntese, e ao mesmo tempo você decora. Outra coisa importantíssima que eu acho que vocês deveriam fazer. É uma coisa que eu fiz e que está me ajudando muito. Peguei os artigos principais da Constituição e fiz uma tabela. Mas eu não copiei o artigo. Então, por exemplo, eu sei que o artigo 37 fala sobre os princípios da administração pública. Eu sei que o artigo 14 fala sobre o plebiscito, fala sobre a parte de direitos políticos, né? de democracia direta, de como fazer. Eu não sei o artigo de cor, mas eu sei sobre o que o artigo fala. Então, numa prova discursiva, eu posso citar esse artigo. Você sabe que citar artigo, citar jurisprudência, é uma coisa que te dá um ganho, um embasamento na prova discursiva. Então, façam isso. Por exemplo, eu sei que o artigo 59 fala sobre as leis, o 60 sobre as cláusulas pétreas, o 61 sobre a iniciativa. Já ajuda, né? O 62 sobre emenda constitucional, não é uma coisa assim? Se eu não me engano, é isso. Então, tentem decorar, porque vai fazer diferença na hora da sua prova. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, bons estudos, espero que vocês tenham gostado da aula. E, gente, foco, estuda. Estuda mesmo, que esse concurso ou é dia 30 de setembro, ou é agora em novembro, mas vai rolar. E a hora que rolar, velhinho, eu quero chegar no dia da posse, espero estar lá,
tem 104 vagas, porque uma é minha. Então tem 105 vagas, brincando, e eu espero encontrar várias pessoas que falam, pô, Miguel, vi tua aula, aquele toque que você me deu ajudou a estar aqui, e vamos ser colegas de profissão e vamos num bar comemorar quando chegar o nossa primeira remuneração, beleza, pessoal? Se cuidem aí, um abraço e bons estudos.